Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 da revista Discipulado, quarto ciclo. E o tema da lição hoje é a honestidade com palavras. O texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, que diz o seguinte: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque és cabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A meditação se encontra em Efésios, capítulo 4 ao 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, nós vamos perceber que nós vivemos numa sociedade onde tem havido uma inversão muito grande dos valores. Uma sociedade onde há uma crise de honestidade. Nós vemos que as pessoas estão desacreditadas umas das outras, que há mentiras sendo propagadas a todo tempo, tanto quanto pessoalmente uma pessoa com as outras, mas também por meio das redes sociais. As pessoas têm propagado mentiras de forma assombrosa. Nós temos visto que as pessoas têm muitas vezes se direcionado, têm tomado decisões de várias formas, através, muitas vezes, de informações mentirosas, de informações falsas. Há um estudo que foi feito em 2012 que diz que 80% das pessoas que usam a internet já mentiram nas redes sociais. E também em 2014 foi feito um estudo com 4.000 estudantes que mostra que 72% desses estudantes já mentiram em alguma rede social, disseminando mentiras de forma caluniosa. Então, nós vemos diante desse quadro social a necessidade que temos de nós cristãos sermos um diferencial. Nós cristãos sermos pessoas das quais falamos a verdade todo tempo, em todo momento, que não nos deixemos sermos guiados por mentiras. Haja visto nós sermos salvos pela verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos seguidores de Jesus. Não podemos nos pautar por mentiras e enganos. O texto que nós lemos no momento, ele vai retratar um momento social onde Jesus ele confronta as pessoas que o ouviam, porque era muito comum naquela sociedade, a mentira estava sendo usada como forma, um padrão comportamental, onde até mesmo os mestres, os doutores, os líderes religiosos, eles se pautavam muitas vezes por mentiras e induziam muitos também a serem levados por mentiras. Tanto é verdade que eles se fizeram uma certa diferenciação do que deveria ser cumprido do que não deveria ser cumprido com relação aos juramentos. No capítulo 26 de Mateus,
nós vamos ver que Jesus censura os fariseus e os escribas. Ou melhor, no capítulo 23, versículo 16, que diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, e quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta do altar ou que santifica o altar? Portanto, quem jurar pelo altar e jura por ele e jura por o que está sobre ele. Então, nós vemos que os escribas e os fariseus, eles colocaram classificações do que o que era juramento que era que poderia ser cumprido e juramento que não poderia ser cumprido. Então Jesus ele vem e dá uma justiça mais excelente. Ele dá uma justiça mais elevada daquilo que estava sendo ensinado pelos fariseus. Nós vamos ver que, apesar de Jesus ter ensinado dessa maneira, que não deveria ser jurado, hoje e naqueles tempos também, havia alguns tipos de juramento que poderiam ser feitos, que eram juramentos solenes, juramentos feitos perante sociedade, as leis, as autoridades civis. Paulo foi um exemplo de que respondeu perante governadores, perante autoridades civis, diante de juramento. O próprio Jesus perante Pilatos também é um exemplo de que era possível fazer um juramento diante de sociedade civil, diante de leis civis. Porém, o que Jesus está colocando aqui é que não fosse feito juramento de forma leviana, usando o nome de Deus, que era um padrão no Antigo Testamento, que estabelecia que se a pessoa jurasse no nome de Deus, ela teria que cumprir com aquele voto diante de Deus. Nós vamos ver vários relatos no Antigo Testamento de pessoas que fizeram juramentos no nome de Deus. Em Provérbios vai mostrar que aquele que jurasse teria que cumprir com o seu voto, que era melhor que não jurasse, não prometesse, do que jurasse, prometesse e não cumprisse com o voto. Então Jesus vai mostrar que, além de eles incorrerem no erro de mentirem, também eles estavam incorrendo no erro de falar o nome de Deus em vão, de pronunciar o nome de Deus em vão, que se enquadra no terceiro mandamento da lei de Deus. Então, nós podemos perceber que Jesus, ele se importou tanto quanto a lei no Antigo Testamento falava a respeito de não mentir, de não testemunhar de forma caluniosa, de não falar o nome de Deus em vão, e Jesus vai trazer isso para nossas vidas, demonstrando que, apesar de a lei não se valer na forma que era no Antigo Testamento, onde se a pessoa mentisse, se a pessoa testemunhasse de forma caluniosa, ela seria morta. Na nova aliança vai demonstrar que, apesar da pessoa não ser morta diante de um pecado desse e também não diante de outros pecados, Jesus vai demonstrar a seriedade que tem no falar a verdade. E independente de juramento ou não, Jesus quer que nós falamos a verdade, sejamos pessoas sinceras, pessoas íntegras, sempre com a verdade em nossos lábios, para que não nos tornemos escândalo e também não venhamos entristecer a Deus, entristecer as pessoas ao nosso redor. Porque uma das crises que tinha nos tempos de Jesus era que as pessoas não confiavam umas mais nas outras, devido a esse comportamento, a esse pecado que tinha se tornado comum no meio do povo de Deus. Então, hoje
nós devemos aprender que a verdade deve ficar acima de tudo, que nós devemos levar uma vida que agrade a Deus, uma vida honesta, tanto em palavras como em ações. Eu tenho certeza que Deus trará bênçãos sobre nossas vidas e se agradará do nosso comportamento e do nosso estilo de vida através deste cumprimento deste mandamento, que é falar a verdade, se comportar de forma honesta em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de cada um. E eu peço que, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, que os irmãos enviem no grupo da EBD, que nós, na medida possível, estaremos sanando as dúvidas dos irmãos. Deus abençoe a cada um.